Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos. Mais um dia de aula, mais um dia de live, mais um dia de conteúdo pesado para vocês aqui. Seguinte, como todas as terças-feiras e quintas-feiras às 7 horas da manhã, estamos juntos aqui para mais um módulo, mais uma aula. Para algumas pessoas que talvez não me acompanham tanto, outras me acompanham há mais tempo, saibam que eu tenho um método de treinamento baseado em cima de 12 pilares. São 12 pilares que regem a nossa vida e que eu compilei eles em um formato de aula, um formato de conteúdos para ajudar as pessoas a conseguirem um equilíbrio maior na sua vida. O que acontece ao longo de toda a minha experiência, ao longo da minha vida, tanto na jornada corporativa, quanto no mundo empresarial, como gestor de várias empresas e mesmo como consultor de vários empresários, eu notei que sempre que as pessoas conseguem um determinado padrão de sucesso, elas também sentem falta de algo. Então, todo mundo está buscando ter sucesso em uma área da vida, no entanto, acaba falhando em outras áreas da sua vida. E aí o que a gente começa a perceber é que uma vida dedicada em um único pilar acaba não se sustentando. Na aula passada, na quinta-feira, às 7 horas da manhã, a gente falou um pouquinho sobre o pilar do hobby, que é quando você encontra uma atividade que te desestressa, uma atividade que te deixa bem, uma atividade que te tranquiliza e que te recarrega suas energias para que você consiga continuar os seus trabalhos focados nas suas outras áreas da vida. E muitas vezes as pessoas perdem tempo na sua vida por não terem um hobby. Por não terem um hobby, por não conseguirem encontrar uma atividade que realmente equilibre a sua vida. E aí você se dedica muito tempo focado em uma única atividade. Se você se dedicar muito tempo focado em uma única atividade, você acaba passando apertado em um determinado ponto da vida. Eu passei por isso também na construção da minha vida, porque logo depois, que para pensar, a nossa vida é sempre feita de etapas. Em média, cada etapa dura em torno de 5 a 8 anos, cada etapa da nossa vida. Então, a cada vez que você vive uma etapa, é comum que você receba muito conhecimento durante esse período, durante esses anos que você se dedica. E nesse período que você recebe muito conhecimento, são muitas coisas novas a que você está exposto. São muitas atividades novas que você começa a treinar o seu cérebro, treinar o seu corpo para receber aquela informação. A partir desse momento, você fica fora da sua zona de conforto, você está fora daquilo que é o comum para você está aprendendo uma nova atividade. Dali um tempo, aquilo começa a pegar jeito, aquilo começa a se normalizar e a partir de então, para você aquilo é rotina. Atrapalhar minha live aqui. Olha lá. Ó. E aí no período da sua escola, quando você entra na escola, é um período, né? Vamos lá, na base. Os seus primeiros 5 anos de vida. Seus primeiros 5 anos de vida são um desafio para você, porque você está lutando para aprender a viver, você está aprendendo a viver em um mundo diferente do qual você vivia, que era o mundo quando você estava dentro da barriga da sua mãe. Logo depois desses 5 anos, logo depois desse período de 5 anos que você nasceu, a criança começa já a ter fase de cognição. Ela começa a associar o ambiente, associar a criação, associar o lugar onde ela mora, as coisas que ela vê, as coisas que ela assiste. E aquilo começa a dar uma outra etapa de desconforto. Juntamente nessa segunda etapa da vida, é a etapa onde você começa a ter convívio social. Bom dia, Fernanda, tudo bem? Seja bem-vindo. E aí, a partir do momento que você começa a conviver nessa segunda fase da sua vida, quando você começa a ter um convívio social, você começa não somente a viver a sua vida, quanto você começa a comparar a sua vida com a vida de outras pessoas, que é a fase social, onde você começa o desconforto de estar na escola, você começa o desconforto de estar convivendo ali na comparação com outras pessoas, seja por nota, seja nas matérias escolares, seja durante os resultados que você tem. A partir dali, você passa 5 anos, de 5 a 8 anos, desconfortável, vivendo essa segunda fase da sua vida. A partir dali, você vai para a terceira fase da vida, que é a fase da adolescência. Quando você começa a adolescência, você, de novo, hormônios,
passando pelo seu corpo, a transformação do corpo, a mudança de status na sociedade, você começa a ter mais ambições, mais desejos, você não é nem adulto, você não é criança, você começa a pôr em prática aquilo que você aprendeu até então, e aí você começa a comparação com outras pessoas no mesmo nível que você, para saber os resultados que cada um consegue alcançar na sua própria vida. Aí você vai para a quarta fase da sua vida, que é a fase onde você já se torna adulto. E aí é onde muitas pessoas que fizeram faculdade passam um grande desconforto, que é esse período, que é o período da faculdade. São 5 anos novamente de desconforto, estando em um lugar diferente, um ambiente diferente, professores diferentes, rotina diferente, cobranças diferentes. Então, a cada momento da sua vida, você vai passar por um ciclo, uma fase de 5 a 8 anos de um momento diferente da sua vida, onde você vai receber todas as novas instruções de como levar essa vida de forma diferente com a que você levava. Então eu, por exemplo, estou vivendo hoje, saí da fase da faculdade, da quinta fase, foi para a sexta fase, que é a fase onde você começa a entrada no mercado de trabalho, construir seu próprio patrimônio. Saí dessa fase e aí hoje eu entrei na fase da família, que é a fase onde você casa, tem filhos, e agora eu estou acompanhando esse meu período de retiro, foi para poder acompanhar esses primeiros 5 anos da primeira fase da vida das minhas filhas, primeira fase de vida de uma criança pós-útero. Logo depois que elas nasceram, esses primeiros 5 anos são os anos onde elas vão receber a maior parte das influências externas, e é isso que vai moldar o desempenho delas no futuro, como elas vão lidar com as pessoas, como elas vão lidar com as coisas, como elas vão lidar com as situações diferentes de vida que ela possa vir a viver dali para frente. Então, nós temos várias fases de vida e nós temos que saber lidar o nosso estado emocional com cada uma dessas fases. Na fase anterior, onde eu vivia, onde eu estava saí da faculdade e estava começando o mercado de trabalho, é comum que você comece a se dedicar com muito foco nessa única atividade. A partir disso, você tende a se estressar demais, porque você foca em um único pilar, dos 12 pilares que nós temos regendo a nossa vida, que é a nossa pizza, uma grande pizza, são vários pedaços. Desses 12 pedaços, dessa grande pizza de 12 pedaços, a gente acaba focando em uma ou duas atividades. Então, por exemplo, começando a construir a sua vida, seu patrimônio, você começa a focar. Então você tende a focar muito tempo durante um período da sua vida apenas no trabalho, focando em construir seu patrimônio, em ganhar dinheiro, em se colocar no mercado, ser um profissional reconhecido, em ser valorizado. Você quer construir o seu negócio, você quer começar realmente, se fala, boa Alice, é Alice, né? Bom dia, Alice, tudo bem? Seja bem-vinda. Então você quer se colocar no mercado durante essa fase. Quando você se dedica muito tempo a uma única atividade, você acaba abrindo mão, talvez, do cuidado com a sua saúde, acaba abrindo mão do seu hobby, acaba abrindo mão de contato e convívio social, você acaba abrindo mão de religiosidade, do seu nível de espiritualidade. Então, quando você começa a abrir mão de alguns pilares para focar em outros, você tende a crescer rápido com aquele pilar. Só que esse pilar não se sustenta no longo prazo, porque você não vai conseguir se dedicar muito tempo massivamente a uma única atividade sem você conseguir distribuir isso nos demais pilares. Então, na aula passada, na quinta-feira, eu falei bastante sobre essa questão do hobby, como ele ajuda você a dispersar sua energia, aquela energia que você tinha focada na construção de um pilar, você acaba dissipando ela de outra maneira, canalizando aquilo de uma forma positiva. Quando você foca demais em uma atividade, você tende a se estressar mais, a se desgastar mais. Você pode sofrer desequilíbrios emocionais, tanto no estresse quanto por ansiedade, tentando prever o futuro, né? Então, quando a gente fala dessas doenças, tanto a estresse, quanto a ansiedade, quanto a depressão, são duas doenças que a depressão é quando você vive intensamente um passado, e a ansiedade quando você vive intensamente o futuro. Você quer viver o futuro, você quer apenas lá na frente. E a depressão você quer se restabelecer em momentos passados. E aí essas duas dinâmicas podem acontecer na sua vida se vocês estiverem em desequilíbrio. E o que eu quero trazer para vocês hoje é uma linha de pensamento onde a todos os dias eu tenho que buscar maneiras de equilibrar a minha vida. Nem intensamente nenhum desses pilares. Porque quando a gente vai passando essas etapas, a primeira fase da vida, que é a fase pós-útero, segunda fase da vida, fase da infância,
terceira fase da vida, adolescência, quarta fase da vida, início da fase adulta, e geralmente acaba conflitando com a fase de escolha de curso, faculdade, pós-graduação, colocação no mercado de trabalho. Quinta fase, a fase da construção de patrimônio e de vida. Sexta fase, fase de família, e depois você vai começar a partir para a fase de consolidação e depois a parte de finalização da vida, no caso uma aposentadoria. Então são essas principais, as 7 fases da vida que você vai passar. Em cada uma delas você vai acabar tendo um foco diferente de trabalho, um foco diferente de dedicação nessa atividade. Para cada uma delas você vai sofrer desequilíbrios dentro desses 12 pilares. Por isso, você tendo equilíbrio mental para você poder fazer as suas escolhas de forma assertiva, você tende a não sofrer tanto nessas fases. Só que infelizmente, a gente só aprende, só entende isso, que era possível a gente passar por aquela fase de uma maneira melhor, de uma maneira mais fácil, quando a gente já passou. Então, a experiência de vida faz com que a gente comece a ter uma forma de viver a vida diferente. Por isso que às vezes as pessoas falam o seguinte: a melhor fase, a fase da melhor idade, é a fase da aposentadoria, é a fase onde a gente já está idoso. Na verdade, o pessoal quer dizer isso porque simplesmente pelo fato de você já ter vivido muito, você ter experimentado muito, você ter feito muitas coisas e você não deve mais nada, não deve mais satisfação para ninguém. Você não tem mais aquele filtro de ficar equilibrando o que você fala, o que você faz, como você fala, como você faz com alguém, tratar um, tratar outro. Você simplesmente vive a sua vida. Você não se preocupa mais com o que vão pensar, com o que vão achar. A maior parte dos seus bloqueios deixam de existir na sua fase idosa. Quando você atinge lá para cima dos seus 55 anos, você começa a atingir esse equilíbrio emocional, onde você já não está mais ligando muito para o que vão pensar, para o que vão deixar de achar. Isso é o que faz com que grande número de empresários começassem a sua vida de sucesso no empreendedorismo exatamente nessa fase, na última fase da vida, a fase final, a fase da terceira idade. Por quê? Porque quando você começa a perder esses filtros, perder esses bloqueios que você tinha de desequilíbrio emocional, desequilíbrio em lidar com as coisas, você começa a crescer. Só que quando você atinge lá, você vê que você é muito mais experiente, e se você voltasse para viver a sua vida desde os seus 18 anos, com a mesma experiência que você acumulou nessa jornada, você conseguiria viver tudo de forma mais intensa e forma melhor, sem precisar focar tanto em um único pilar, tendo mais noção de que a vida é um equilíbrio. Eu que nem sou tão velho assim, né? Eu que nem sou tão velho assim, tô lá com meus 34 anos e já tenho uma forma de ver a vida. E aí eu acabo focando, eu tenho uma forma de ver a vida diferente do que outras pessoas têm. E foi por isso, foi ao longo dessa experiência aplicada na minha vida, que eu desenvolvi esse método de treinamento em cima desses 12 pilares, para tentar dar um chacoalhão em várias pessoas que talvez ainda estão patinando nas suas vidas, pessoas que talvez ainda estão ali desequilibradas, perdidas, sem entender muito bem como é que funciona esse jogo da vida. E aí eu digo para vocês, tudo nessa vida não vale você ser intenso 100% em uma única coisa, mas sim quando você consegue ter um equilíbrio na sua vida. Só que um equilíbrio que não é a média, não é o morno, né? Então eu sou totalmente contra a média, sou totalmente contrário à média, ao morno. Eu sou a favor daquilo que é intenso, só que intenso em todas as áreas. E você não precisa não precisa ter um status zerado em nenhuma dessas fases. Só que somente depois que você tem essa experiência, você consegue ter noção, olhando para o seu passado, olhando para a sua construção de vida, você consegue ter noção de como é possível você ter esse equilíbrio em cada uma dessas fases. Se eu fosse voltar no meu passado, se eu fosse voltar aí há 10 anos atrás, 15 anos atrás, poxa, eu faria quantas coisas diferentes. Porque eu não teria me desgastado tanto, me estressado tanto, eu não teria lutado tanto por coisas que hoje eu vejo que não tem necessidade. Eu vejo hoje, quando eu faço as minhas mentorias, faço as minhas consultorias, eu consigo dar o alinhamento para as pessoas que estão perdidas, que elas não conseguem perceber aquilo que está diante dos olhos dela, as oportunidades que surgem. Ontem mesmo, eu estava aqui trocando ideia com uma pessoa que é guia local aqui em Carrancas, estou na cidade de Carrancas, inclusive, o pessoal comenta aí sempre de que cidade vocês estão me assistindo, porque
isso me ajuda até mesmo a poder planejar o meu roteiro. E aí o que acontece? Nesse estilo de vida que eu tenho, eu sempre cruzo com pessoas novas, pessoas diferentes, com experiências de vida, histórias de vida diferentes. E isso me engrandece demais, isso acrescenta muito nos meus treinamentos, na pessoa que eu sou e no modelo de treinamento que eu tento passar para as pessoas. E aí ontem eu estava fazendo uma mini mentoria para uma pessoa que é um guia local aqui, e ele trabalha, né, pessoa nova, tem aí seus 20, 21 anos e trabalha como guia local, fecha os passeios, ajudei ele a montar um site e tudo mais, estruturando para poder captar pessoas para poder fazer os passeios. Então ele ganha dinheiro como? Ganha dinheiro fazendo passeio. Então ele cobra o valor do dia dele, por pessoa, e ele leva essas pessoas para conhecer os principais lugares aqui da região, da cidade. E aí o que acontece? Ele quer crescer, tem ambição de crescer, tem ambição de construir um negócio, de realmente ser grande, abriu a empresinha dele para emitir nota fiscal e tal, tem sonho de ir para outros países, para conhecer, para trabalhar, para construir vida e tudo mais. Tem esse pensamento grande. E aí ele aqui no Brasil, ele fica perdido sem saber qual é o modelo de negócio que ele deve seguir. Porque ele simplesmente faz o que tem que fazer, ele simplesmente vai lá, arranja os clientes, posta no Instagram, faz as postagens no site, chama os clientes, fecha os passeios com eles. Só que, no entanto, ele, na cabeça dele, assim como eu, na idade dele, não conseguiria perceber que esse trabalho não é um trabalho escalável. E quando o seu trabalho ele não tem escala, ele não tem poder de escalar, você fica limitado, você tem um teto na sua cabeça. Você não consegue crescer, você não consegue expandir mais que aquilo. Então eu, como veterinário, tinha o mesmo problema que ele. Ou seja, divulgo meu trabalho, busca clientes, quero atender os clientes da melhor forma possível, quero dar atenção, quero perder tempo na consulta, quero ir lá e fazer tudo bom, melhor pro cara. O cara sai contente, sai feliz com o resultado que teve do animalzinho dele. Só que eu perdi o meu tempo, eu atendi o meu tempo atendendo uma única pessoa. Então eu tenho um tempo limitado na minha vida. O dia de todas as pessoas tem 24 horas. Então se o seu trabalho depende 100% apenas do seu tempo, você está limitado a crescer. Então se eu demoro 1 hora para fazer cada consulta, então eu perco, né, 8 horas, eu perco 10 horas no meu dia. Mas se eu for trabalhar 10 horas no meu dia, eu fico 10 horas no meu dia focado apenas para atender algumas pessoas. Então se eu demoro 1 hora por consulta, eu vou ter capacidade de atender o quê? 10 pessoas no dia. Eu estou limitado a isso. Eu não tenho possibilidade de crescer. Assim é esse guia. Se você trabalha apenas você, fazendo os passeios para as pessoas vêm e te contratam. Aí se te contrata para um dia, você perdeu aquele dia, porque você vai ficar focado aquele dia em fazer o passeio com aquela pessoa que te contratou. Então você tem um teto de limite de ganho naquele dia, por causa daquele passeio. Isso é o que a minha experiência de hoje atribui à forma de executar o trabalho no passado. E aí você está lá, trabalhando, focado em construir seu negócio, em ganhar dinheiro, em ser consolidado no mercado. Só que você está vivendo sem uma visão estratégica. Você está aqui, ó, fazendo o seu trabalho. Então monta site, monta postagem, arranja o cliente, entrega o seu conhecimento para o cliente, leva o cliente no passeio. Você está focado apenas aqui. Você não pensa de forma externa, 360 graus externa, para você pensar se existe uma maneira melhor de fazer o que eu estou fazendo hoje. Será que existe uma maneira mais fácil de fazer isso que eu faço hoje? Será que existe uma maneira que tenha poder de escala para fazer o que eu estou fazendo hoje? Isso é a visão da experiência, que você só consegue ter quando você está vivendo a sua vida com equilíbrio. Se você estiver intensamente pensando apenas no trabalho, você não consegue enxergar o macro, você não consegue enxergar fora daquela bolha. Você apenas vive aquela bolha. E é isso que eu tento trazer dentro desse meu treinamento. É uma forma de trazer as pessoas para um outro lado, onde você consegue avaliar todos os potenciais que estão à sua volta, dentro da sua área de conhecimento. Então, se você quer ganhar mais, talvez você não precisa trabalhar mais. Você simplesmente precisa trabalhar de forma mais inteligente. Você simplesmente precisa, talvez, trabalhar de forma a montar uma estratégia para o seu trabalho e não simplesmente executar o trabalho de qualquer jeito. Quando você começa a montar uma estratégia, você sabe o que você vai fazer a cada tempo, durante quanto tempo. Então, você montar a sua estratégia para você trabalhar e escalar o seu negócio em 5 anos, em 10 anos, você começa a pensar, poxa, eu preciso nesse mês
bater metas mais altas do que eu bati no mês passado. Se eu continuar fazendo a mesma coisa que eu fiz no mês passado, eu não vou bater essa meta, porque eu dependo de algo a mais. E qual é esse algo a mais? Aí entra a sua visão de experiência, tentando analisar o que outros grandes players do mercado fazem, o que outras pessoas que trabalham com o meu trabalho fazem. Existe alguma máquina, existe algum outro método diferente de conseguir executar e colocar em prática esse trabalho que seja mais escalável, que tenha potencial de executar mais vezes a mesma atividade? No exemplo desse que eu dei aqui do guia, eu dei a ideia para ele. Falei, cara, se você quer trabalhar e você quer ganhar dinheiro realmente com isso, você tem que pensar no modelo de agência, aonde você não faz o passeio, você vai divulgar o seu trabalho, trazer pessoas interessadas em fazer o passeio, e não é você que faz o passeio, você vai contratar outras pessoas que sabem fazer esse passeio com essas pessoas. Você treina essa pessoa e você dá o cliente para ela, fala, ó, tá aqui, ó, leva essa pessoa para tal lugar, tal lugar, tal lugar. Você monta o roteiro, você faz a divulgação, traz o cliente e você terceiriza isso para outras pessoas que talvez não tenham aquele cliente, para outras pessoas que talvez não tenham aquele volume de clientes para poder atender. E aí você começa a ganhar poder de escala, dependendo, claro, de outras pessoas, sim, mas eu prefiro muito mais ganhar menos trabalhando pouco do que ganhar muito 100% dependendo do meu trabalho. Então, somente isso que eu falei para ele já deu um estalo de chave na cabeça dele, a ponto de ele parar e pensar, putz, realmente isso é um negócio legal. Por quê? Porque dessa forma eu consigo tocar o meu negócio em qualquer lugar do Brasil. Sim, porque se ele tem um modelo de agência onde ele recebe o cara online, atende esse cara, dá suporte, monta o passeio, a sequência dos passeios que o cara quer fazer juntamente com o que ele pode fazer, você busca pessoas que possam levar esse cara para fazer o passeio. E aí não depende do seu tempo, não depende de você. Você vai terceirizar isso para outra pessoa. Então, veja como isso é uma possibilidade de você começar a analisar o seu negócio de forma diferente. Então, a cada uma das fases que você vive na vida, você vai ter desafios para você poder superar aquele desafio específico, sem ter que perder muito tempo concentrado em uma única atividade. Para tudo, toda vez que você tiver um desafio para você passar na sua vida, em uma dessas fases, dessas 7 fases da sua vida, você vai parar e pensar, cara, de que maneira eu consigo usar as fases anteriores de aprendizado para esse momento agora? De que forma eu consigo equilibrar o meu desafio atual dentro dos meus 12 pilares, sem ter que abrir mão de nenhum deles, focando em realmente conseguir conquistar todos eles juntos e não abrindo mão deles para poder conquistar, para poder crescer, para poder alavancar. Então, se você está numa fase difícil financeira, você vai focar em ganhar dinheiro. Só que não apenas trabalhando para ganhar dinheiro, mas sim pensando em de que forma você pode escalar a sua atividade, de que forma você pode diversificar seus ganhos, criar várias fontes de renda para você poder crescer. Nessa trajetória também, encontrei várias pessoas nesse dilema. E como eu faço para crescer, como eu faço para ganhar dinheiro, como eu faço para poder guardar dinheiro, porque eu tenho que poupar, eu tenho que guardar, tenho que investir. Cara, de nada adianta você querer pensar em investir, estudar sobre investimentos, se você não estiver ganhando mais. Não adianta você focar em guardar se você ganha pouco, entendeu? Se você ganha muito pouco, não é o pouco investido que vai te transformar em muito. Não. A questão é que você tem que pensar em formas de gerar mais renda, em ganhar mais dinheiro para que você possa guardar muito. E não apenas ficar se sacrificando para você poder guardar pouco e achar que isso vai mudar a sua vida. Não, infelizmente não. Então, se você quer ser uma pessoa mais espiritualizada, se você quer ser uma pessoa com maior convívio social, com mais foco no seu social, você tem que pensar em formas de que, por exemplo, hoje a gente tem internet. Antigamente, se você queria fazer amigos, você tinha que fazer o quê? E eu fazia isso. Preciso conhecer pessoas novas. O que eu fazia? Simplesmente pegava o carro, via lá em São Paulo, lá no Anhembi Morumbi, lá nos pavilhões de grandes feiras e centros de eventos, e eu ia lá e pesquisava no site deles para ver que tipo de evento que ia ter, quais eram os encontros que iam ter. E eu ia para lá, naqueles eventos, para que eu pudesse conhecer pessoas, conhecer empreendedores. E assim eu fiz grandes amigos. Eu tinha que parar minha vida, pegar um tempo, dedicar, gastar dinheiro, ir para um lugar, fazer a feira, fazer o evento, conversar com as pessoas, bater papo, pegar telefone,
levar para minha casa o telefone, ligar para ela, agendar contato, bate-papo e tudo mais, para poder esmiuçar aquele relacionamento. Hoje a gente tem internet, hoje a gente tem Instagram, a gente tem Facebook, tem WhatsApp, ou seja, com uma simples live dessa, você consegue conhecer pessoas, você consegue pensar de forma diferente, montar estratégias para o seu negócio apenas baseado na experiência de outras pessoas. Apenas participando de eventos como esse, eventos online, eventos gratuitos, vídeos gravados, você consegue mudar cada um dos pilares que você decide crescer na sua vida apenas participando disso, fazendo novos amigos, conhecendo pessoas, sem precisar perder o tempo que eu perdia antigamente, que era indo para São Paulo numa feira, num evento e tal. E quem mora longe de São Paulo? E quem mora longe das capitais? Faz como? Não tem como fazer. O cara ficava perdido no interior, com um baixo nível de contato social, porque ele não tinha possibilidades, ele não tinha oportunidades de conversar com pessoas melhores que eles, com pessoas que tinham mais resultado, com pessoas que queriam crescer como ele queria crescer. Então, ou seja, por conta dele não entender essa visão de equilíbrio, de como você utilizar as ferramentas da melhor maneira possível, você acaba abdicando de potenciais crescimentos na sua vida. Então, o segredo de você conseguir viver uma vida equilibrada é isso. Você olhar a sua vida com todos os pilares em uma única mesa, sem você ter que abrir mão de nenhum deles e sempre pensando de forma inteligente como todos eles. Você não precisa focar 100% em apenas um. Você pode conquistar todos eles. Como eu dei o exemplo, o cara que dou as mentorias lá para os veterinários também no meu outro perfil. Então o que acontece? O cara sai da faculdade, o cara mergulha de cabeça no mercado de trabalho. E ele só quer o quê? Quer pegar prática, quer pegar experiência, quer fazer estágio. Ele não pensa de forma macro, ele não pensa no equilíbrio de todas as áreas. E aí ele só se dedica àquilo. E ele se dedica tão intensamente no estágio que ele não tem contato social, não tem vida espiritual, não consegue guardar grana, não pensa em investimentos, não aprende a escalar o negócio dele. Ou seja, ele concentrou todas as energias em um único pilar, abriu mão dos demais, e aí acontece o que? Você perdeu oportunidades dessas outras áreas. Pega aí, por exemplo, agora esse incidente que a gente viveu, né? Aí da Marília Mendonça. Ou seja, cara, é uma fatalidade, é uma tragédia, aconteceu, ninguém esperava, ninguém planejava. E aí o que você pensa? O que serve de lição para isso? Serve de lição que a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe como vai acontecer as coisas. Então às vezes a gente concentra tantas energias em uma única atividade que você deixa outras para trás, sendo que você poderia equilibrar todas elas no momento atual. Só que às vezes você fala assim, por preguiça de parar, montar estratégia, você acaba deixando aquilo de lado. Então, hoje, nesse meu estilo de vida, eu tento equilibrar tudo. Por quê? Porque eu não quero perder esse momento das minhas filhas agora, crescendo, se desenvolvendo. E se eu tivesse focado apenas em construção de patrimônio, apenas em focar nos meus negócios e tal, eu ia estar focado 100% lá e abrindo mão de momentos importantes da minha vida familiar, da minha vida social, simplesmente por focar em uma única área. Então é possível trabalhar? É possível trabalhar. Eu continuo trabalhando da mesma forma, claro, com menos intensidade, claro, com menos resultado, menos impacto do que eu tinha antigamente. Sim, mas você apenas trabalha de forma inteligente, de forma mais pensada, de forma mais planejada, para colher os resultados que você busca colher, sem precisar abrir mão das demais áreas. Você não precisa abrir mão de todas as áreas da sua pizza, dos seus 12 pilares, para você focar em apenas uma. E sim você tentar antecipar o seu pensamento, pensando como se você estivesse lá na frente. Que experiências você teria daqui 10, 20, 30 anos? Existe alguma maneira de você antecipar essa experiência que você pretende ter daqui 10, 15, 20 anos? Existe uma maneira de você antecipar aquele conhecimento, aquela experiência para agora e aplicar isso no seu negócio? Existe alguém que já conquistou isso no negócio dele, que você consiga copiar para trazer isso para o seu negócio, para o seu modelo? Essa é a forma de pensar, esse é o modelo que eu tento pregar e trazer para as pessoas, nessa questão do nosso método de treinamento dos 12 pilares. A vida profissional é como uma escada. E você subir 2 degraus ao mesmo tempo, você corre o risco
de abrir a virilha. É exatamente, é mais ou menos assim, tá? A gente é sempre uma escada, só que você tem que tentar equilibrar, né? Não adianta você querer subir correndo, querer subir tudo de uma vez. A gente tem que equilibrar, sabendo que olhar para a cada degrau, você parar, olha ao redor, aprecia a vista, olha para baixo, né? Então, na verdade, a analogia seria melhor até se a gente falar em um alpinista. A cada trecho de um morro, de uma montanha que você sobe, a cada trecho que você sobe da montanha, você tem uma vista privilegiada de quem está lá embaixo. Então, quando você está lá embaixo, você fez um plano. Só que quando você está lá em cima, você vê que talvez o melhor plano não é aquele que você está fazendo. Você vê que existem outros caminhos, existem outros trechos, existem outros atalhos para você seguir, que são melhores, mais assertivos. Não faz sentido você querer seguir o mesmo caminho lá em cima do que você olhou lá embaixo. A não ser que você tenha contratado alguém que te deu bastante. Olha, cara, eu já subi 10 vezes essa montanha e é assim, assim, assim que é o melhor caminho. Aí tudo bem, mas na maioria das vezes não. Quando você está lá embaixo, você quer planejar a subida. Você só olha o topo. Você não sabe o que está por vir ao longo do caminho. Então, o seu desafio é de a cada etapa que você sobe, você para e olha de forma panorâmica para o que passou, para que você possa ter uma vista privilegiada lá da frente. E aí você consegue planejar a cada etapa, planejar cada trecho, sem ter que abrir mão de nenhuma dessas passagens, sem ter tanto desequilíbrio, que é o que eu vejo tanto tempo na vida. O cara que sai para curtir, não, eu preciso distrair, eu preciso me distrair. Aí o cara foca, o cara mergulha na distração, na diversão. Aí o cara gasta grana demais, aí o cara não trabalha nada, o cara não foca no currículo, o cara não foca na vida profissional, o cara não foca na vida espiritual, ou seja, desequilibrou. Apenas para curtir. O cara desestruturou toda a vida. Aí o cara, não, eu vou trabalhar porque eu preciso trabalhar bastante, não sei o que, para construir a minha vida. Aí o cara vai, trabalha. Aí nesse trabalho, o cara abriu mão da família, o cara abriu mão da convívio social, com os amigos, o cara não fez network, não conheceu novas pessoas, o cara não pensou de forma estratégica no negócio dele para crescer a longo prazo e ser sustentável, ele não teve uma vida espiritual e pronto. O cara, ao invés dele crescer, ele talvez decaiu. E aí, assim, em cada fase da vida, em cada etapa da sua vida, vai ser assim. Se você focar apenas em uma única construção, você acaba não conseguindo se manter nela por muito tempo. Então, é o equilíbrio que vai te fazer se manter mais tempo nessa atividade, que vai te dar a gente entender que a vida não é uma corrida de 100 metros rasos, e sim é uma maratona. Então eu tenho que manter energia lá na frente, e sempre a cada passo, a cada quilômetro que você percorre para frente, você tem mais condição de olhar para trás e avaliar aquilo que já passou e avaliar aquilo que estava lá no seu caminho, e a partir disso, dessa visão, você enxergar o mundo de forma diferente lá para frente, para você planejar os próximos passos. Beleza, pessoal? Então, seguinte, toda terça e quinta, 7 horas da manhã, estamos aqui ao vivo com a nossa live. E a partir da quinta-feira, então, aqui no nosso link na bio tem o link para você entrar no nosso grupo de WhatsApp. Dentro do nosso grupo de WhatsApp, eu vou liberar depois o nosso cronograma das nossas aulas. Então, vai começar a partir de quinta-feira as nossas aulas. Quinta-feira, às 8 horas da noite, vai começar a nossa maratona, tá? De aulas ao vivo. Só que só vai participar quem estiver no nosso grupo de WhatsApp, tá? Vai ser diferente da dinâmica que a gente fez anteriormente. A gente vai utilizar um aplicativo diferente, a gente vai utilizar as aulas através do aplicativo Zoom, porque eu quero ver todo mundo que vai participar, eu quero ter um contato próximo com todo mundo, para a gente utilizar exemplos reais, exemplos das pessoas e mostrar para cada um como é possível você equilibrar a sua vida, você melhorar o seu desempenho em cada uma das áreas da sua vida, baseado apenas nesse equilíbrio. Vou aplicar para vocês, vai ser uma imersão, 4 dias seguidos de muita aula, muito conteúdo, onde eu vou mostrar para vocês como a gente consegue equilibrar todas as etapas da nossa vida, apenas montando isso de forma estratégica no nosso planejamento, tá? Então vocês vão entender o que são esses 12 pilares, quais são os 12 pilares, como funciona cada um deles e como você aplica cada um desses 12 pilares na sua vida, beleza? Então não fica de fora, link na bio, entra, vem com a gente. Quinta-feira, 7 horas da manhã, estamos de volta, e depois às 8 da noite, 4 dias seguidos, beleza? Vem com a gente, um grande abraço, curte e compartilha essa live com seus amigos. Até mais!